Tripulação, temos um aviso de turbulência. Pegando a primeira turbulência aqui do voo. Nossa, acho que a gente realmente tá na área de turbulência aqui, né? Mas, pô, vou até aproveitar, Mário. Eu queria até trazer uma pergunta um pouquinho turbulenta pra você, até por uma opinião polêmica que você tem. Você se autotitula antifeminista, certo? Pra muitas pessoas isso é um absurdo. E quando a gente puxa por definição, o feminismo é um movimento que luta pela igualdade entre homens e mulheres e que busca combater a opressão patriarcal imposta pelos homens. Eu queria perguntar, você é contra isso? O feminismo realmente, na sua visão, é isso que é a definição? Não sou contra isso, mas o feminismo não é isso. Essa é a propaganda. Né? Esse é o marketing que foi feito em cima do que o movimento realmente é. Da essência do feminismo, sim. Eu me considero contra. Hoje em dia eu nem falo mais que eu sou antifeminista, porque eu acho que isso acaba trazendo uma carga muito negativa e as pessoas têm dificuldade de ouvir, né? Tipo assim, não, eu sou anti isso, então não vou nem ouvir que ela é anti isso, aquilo, outro. Mas, sim, o meu posicionamento é contrário ao movimento feminista, porque não é isso aí, né? No final das contas, essa é uma definição muito superficial do que o feminismo realmente é. E quando você para tentar entender, quando você vai um pouquinho mais a fundo, e nem precisa ir tão a fundo assim, você vê que, de fato, essa definição não se confirma. Né? Que isso aí é só uma forma de fazer com que o feminismo pareça mais palatável. Mas a grande verdade é que o movimento feminista é um movimento político, ideológico, né? Que tem uma base revolucionária. É um movimento socialista, de esquerda, né? E que ele tem as suas pautas muito bem definidas. Então, assim, se a pessoa que se diz feminista, a mulher que se diz feminista, ela entende o que é o feminismo e mesmo assim ela fala, não, eu sei que é isso e eu sou feminista, beleza. O grande problema, e essa é a minha briga, digamos assim, é que quase ninguém sabe. Né? Assim, a maioria esmagadora das mulheres que batem no peito e dizem, eu sou feminista, elas foram compradas por essa narrativa. Né? E aí elas não fazem ideia do que é o feminismo de verdade. E quando elas descobrem, elas se assustam e falam, não, isso aí realmente não é algo que eu concordo. Então tem muitas pautas que são muito claras do movimento feminista e que eu sou absolutamente contra. Né? Só que isso não se vende como feminismo. Né? As pessoas tratam do feminismo como se fosse realmente uma luta por direitos iguais, para que as mulheres não sejam oprimidas, pela liberdade das mulheres. E aí eu sempre penso, né? Qual é o idiota que vai ser contra isso? Ninguém. Né? Então, assim, é muito mais fácil você colocar essa roupagem no que o feminismo é e tentar empurrar isso goela abaixo, porque ninguém vai rejeitar. Né? Se eu falo para você, não, feminismo é um negócio que luta pelo bem das mulheres. Obviamente, todo mundo vai falar, sim, então eu me considero feminista. O grande problema é que o buraco é muito mais embaixo. Isso não é feminismo. Feminismo é um negócio muito mais profundo, muito mais sério. É um movimento que tem diretrizes muito claras e que, na verdade, esse discurso, né, que usa-se para tentar atrair as pessoas é uma armadilha, porque a ideia é justamente essa. É fazer com que as pessoas se sintam atraídas, porque a gente vive num mundo hoje que tem muitas dificuldades, tanto para as mulheres quanto para os homens. Eu vou além e digo que existem muito mais dificuldades para os homens do que para as mulheres, mas isso aí a gente pode falar depois. Acho que as mulheres são muito privilegiadas, na verdade. E é isso. Então, as pessoas veem essa luta, né, que existe e elas abraçam o movimento como se fosse algo inteiramente bom. Mas fazem isso porque normalmente não sabem o que ele representa de fato. E, na sua opinião, qual que é o real objetivo, então, desse movimento feminista, se não esse? Então, o movimento feminista, por ser um movimento político ideológico, ele tem interesses políticos e ideológicos. E é um movimento revolucionário. Então, por essa razão, no final das contas, o que o feminismo quer... Porque, assim, só para vocês entenderem, o feminismo ele é um braço, como se fosse um braço da revolução, um braço do socialismo revolucionário. Então, no final das contas, o que o movimento pretende é exatamente isso. É a revolução, poder entende? Político. Exatamente, é poder político. E essas mulheres todas, elas são usadas como massa de manobra, entendeu? Elas são usadas como degrau para o feminismo ir subindo e crescendo e abraçando muito mais pessoas. Mas esse é o objetivo. Então, como eu falei, tem pautas que são muito claras. Ideologia de gênero, a destruição da família, que não é uma teoria da conspiração como as pessoas acham. Isso é muito claro. Se você parar para ler as grandes teóricas do movimento feminista, as mulheres que, de fato, são os ícones desse movimento, todas elas falam isso abertamente. O problema é que ninguém lê.
Entende? Então, assim, toda a minha formação, digamos assim, sobre o movimento feminista veio de autoras feministas. Eu não li nenhuma autora antifeminista para me basear e formar o meu posicionamento. Hoje, sim, eu já posso ler essas autoras antifeministas porque, para mim, faz muito sentido dentro do trabalho que eu faço. Mas para eu chegar à conclusão que eu cheguei, eu li as autoras feministas. Então, assim, é muito claro que o feminismo tem esse objetivo. Ideologia de gênero, revolução, destruição da família, aborto, divórcio. O feminismo se opõe à ideia de casamento, como é antinatalista, ou seja, acha que as mulheres não têm que ter filhos, e se tiverem, a ideia é que as mulheres entreguem esses filhos para o Estado, né? Então, assim, escola, creche cada vez mais cedo. Por isso que o movimento feminista e pessoal de esquerda se opõe tanto à ideia de homeschooling, que os filhos sejam educados em casa. Porque não é bom que os pais eduquem os filhos para eles, né? É bom que todos os filhos vão para a escola e lá eles sejam doutrinados por professores militantes que têm afinidade com esses movimentos. Então, o feminismo ele é um braço do socialismo, da esquerda. Ele é um braço. Então, ele vai atuar justamente como uma ferramenta, né, para isso. É um exército de mulheres ali que vão fazer com que isso seja viável em algum momento. Graças a Deus, eu percebo que vem perdendo força, graças à internet também, que permitiu que muitas informações controversas fossem disseminadas, mas ainda é muito forte. Eu sei que você adorou essa nossa trip inusitada. E se você quiser ver mais viagens como essa, clica aqui ou aqui para ver mais no nosso canal.